Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton e a nossa aula de hoje será sobre agropecuária e agronegócio. Vamos lá então? Agropecuária. Hoje o setor agropecuário do Brasil é moderno, desenvolvido e tem expressiva participação na economia do país. As características naturais aliadas à extensão territorial proporcionam grande vantagem competitiva ao Brasil na produção agropecuária mundial. Uma vantagem é que no futuro pode garantir o abastecimento de matérias-primas e alimentos a muitos outros países, mas que exige também empenho, superação e desafio social e ambiental. Nesse contexto, quem são os trabalhadores? Quem que trabalha nesse setor agrário? Né? População economicamente ativa, PEA. É um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho e que, de certa forma, está procurando se inserir nele por exercer algum tipo de atividade remunerada. Nesse contexto, né, população economicamente ativa são todos os trabalhadores, todas as pessoas que geram impostos, que pagam impostos para o governo. Um exemplo disso seria o trabalhador que recebe seu salário todo mês, que está fichado na CLT, e parte desse salário dele, uma porcentagem pequena, né, é destinada ao INSS, né, é um imposto que vai garantir a aposentadoria de outras pessoas. No Brasil, nós temos uma população. Mas a gente fala em setores, o que são esses setores de produção? O que são esses setores da economia? Vamos dar uma olhadinha? Existem três tipos de setores. O setor primário, que consiste no quê? Na produção de matérias-primas, né? Seja elas vegetais, animais ou minerais. É você extrair da terra e vender aquele produto. Um exemplo disso é o nosso produtor rural aqui da nossa região. Por exemplo, vamos pegar alguém que produza leite, que tenha vacas de leite, né? Tá lá o agricultor, ele coleta o leite, extrai o leite da vaca e vende o leite in natura para uma empresa, né? E essa empresa vai fazer o processo de industrialização. Essa industrialização entra no segundo setor, o setor secundário, que seria o processo de industrializar todos esses produtos in natura, todos esses produtos que vêm direto da roça, direto da agricultura, ok? Então, o primeiro setor seria o produto in natura, extraído diretamente da terra, da produção, do trabalho do agricultor. O segundo setor, o setor secundário, ele trabalha com o processo de industrializar esses produtos e revendê-los. Nesse exemplo, nós podemos observar o primeiro setor, na figura do agricultor, e o segundo setor, na figura da empresa, da indústria, que está fazendo esse processo de industrializar, de colocar o leite na caixinha. Já o terceiro setor, ele está diretamente ligado à prestação de serviços. Mas o que é a prestação de serviços? Quem faz isso? Um exemplo da prestação de serviços do setor terciário é os bancos. Os bancos, eles prestam um serviço, mas qual serviço? De guardar e administrar o dinheiro das pessoas. Outro exemplo do setor terciário seriam os professores. Nós, professores, prestamos um serviço também. Mas que serviço nós prestamos? O serviço de transmitir conhecimento, né? Então seriam esses três setores de produção: o setor primário, setor secundário e setor terciário, ok? Dando continuidade à nossa aula, nosso próximo assunto está diretamente relacionado à agropecuária, né, o setor agropecuário. O que é isso? A produção agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, no qual se destacam a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Vamos lá então. O que é agricultura? A agricultura, de fato, é plantar e colher. É o agricultor que está lá na terra, no interior, plantando milho, feijão, arroz, batata, espera o processo, colhe e vende. A agropecuária está relacionada à criação de animais, né? Sejam eles gado, porco, galinha, dentre tantas outras coisas. Beleza? Já as atividades extrativistas, como o próprio nome diz, ela vem de extrair. Extrair algo da terra. Não somente da terra, mas algo natural. Um exemplo aqui da nossa região é o pinhão. Ninguém cultiva pinhão, ninguém planta um pinheiro, uma araucária para colher pinhão. Extrai-se esse pinhão das árvores que já existem.
Outro exemplo de extrativismo seria o ouro, o diamante, essas coisas que é possível retirar de algum lugar, que ninguém cultiva, que ninguém cria, que ninguém planta. Beleza? Nesse contexto, surgem vários desafios dentro da produção do agronegócio, dentro da produção agropecuária. Né? Um deles seria a Revolução Verde. A Revolução Verde ficou conhecida devido à demanda da população em relação aos alimentos. Atualmente nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E isso é um desafio. Como nós vamos alimentar todas essas pessoas? Surge essa ideia da Revolução Verde justamente para conseguir suprir a demanda de produtos, né? Usando da tecnologia para conseguir suprir essa necessidade, para atender a demanda do mercado, né? Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisa em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo, para aumentar justamente a demanda, para aumentar justamente a produção de produtos agrícolas. E de fato conseguiram. Hoje nós temos várias tecnologias do campo para atender melhor às necessidades do planeta. Dando continuidade então, a produção do nosso país até 1960 era pequena, né, comparada à extensão territorial. Né, tinha baixos índices de produção. Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, indicam que, nos últimos 25 anos, as áreas plantadas com grãos aumentou 41%, enquanto o volume de produção subiu aproximadamente 223%. Isso graças a essa evolução tecnológica no campo, né? Esse desenvolvimento tecnológico que veio para o campo através de máquinas, de fertilizantes, de sementes e tantas outras coisas. No entanto, nós temos outra vertente de produção, a produção familiar, a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? É a principal responsável pela produção de alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Diferente das grandes indústrias ou dos grandes produtores, a agricultura familiar abastece o mercado interno. Ela traz os alimentos que nós consumimos à nossa mesa. No entanto, surgem desafios para essa produção. É necessário ter incentivo para que essas pessoas continuem trabalhando no interior, continuem trabalhando com a agricultura. Porque se não tiver esse incentivo e esse cuidado, as grandes empresas acabam engolindo a agricultura familiar e ocasionando o êxito rural. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a produção do Brasil. Qual seria a produção do território brasileiro? Atualmente, nós temos ali uma grande produção de soja, de milho, de carne bovina, de cana-de-açúcar e do café. Esses seriam os principais produtos cultivados, produzidos aqui no nosso território. Beleza? E quais seriam os desafios do campo, então? Continuar crescendo, fazer uso de um sistema sustentável, dar suporte rural e promover justiça para todas as pessoas que trabalham no campo. Como assim continuar crescendo? Crescendo junto com o desenvolvimento, que os nossos dados continuem a subir, que a nossa produção continue a crescer, a aumentar, sem que a gente precise expandir ainda mais o nosso território, derrubando árvores, queimando e prejudicando o meio ambiente. Dessa forma, entra na questão da sustentabilidade, que é o nosso próximo item, né? Desenvolver, crescer de forma sustentável, continua sendo um desafio. Dar suporte rural, possibilitando que tenha acesso a estudo, tecnologia e infraestrutura, que as pesquisas continuem sendo feitas no nosso país para que possamos produzir ainda mais sem degradar o meio ambiente. E promover justiça na distribuição de terras, né, que é uma coisa muito complicada. Nós vimos na formação do nosso território que o nosso processo de divisão de terras não foi tão justo assim. Né? As terras, as capitanias hereditárias, foram doadas pelo rei de Portugal para algumas pessoas e depois consolidadas com a venda dessas terras para essas mesmas pessoas. Né? Nesse contexto, surge uma questão muito importante que é a reforma agrária no nosso país.
A reforma agrária, ela é a estrutura que visa redistribuir essa terra de uma forma mais justa. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Qualquer coisa estou à disposição, ok? Até mais e bons estudos.